2, do 8 ao 10, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, ou seja, essas boas obras, Deus preparou de antemão, preparou anteriormente para que andássemos nelas. Quero nessa manhã falar sobre as boas obras, para as quais nós fomos preparados, as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. É sempre bom nós lembrarmos que nós não fomos salvos pelas obras, nós não fomos salvos por alguma coisa que Deus tenha visto em nós anteriormente, e aí disse: olha, eu devo salvar esse irmão, essa irmã, porque ele é bom, ele tem alguma coisa de bom. Porque Paulo, nesse capítulo de Efésios, ele está explicando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós éramos mortos, e morto não faz nada, morto não produz, morto não tem obra, morto não tem o que oferecer. E Deus, olhando para nós, sem termos nada a oferecer para Ele, nos salvou. Isso é graça de Deus. Ou as coisas que andam juntamente com a graça de Deus, as coisas que andam, as ações que andam juntos com a salvação, são primeiramente a graça de Deus. Graça é o favor imerecido de Deus, é Deus fazer alguma coisa que você não merece, mas alguma coisa boa. Você não merece um presente, mas Deus te dá. Você não merece uma boa dádiva de Deus, mas Deus te dá. É por isso que a salvação é pela graça, é porque é o favor de Deus, é Deus olhando para você. Gabriel, está muita microfonia aqui em cima, se puder, obrigado. Então é um favor imerecido de Deus, que vai na sua direção e faz para você alguma coisa que você não merece. E uma segunda ação envolvida na salvação é a fé. A fé, sabemos que é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas eu poderia dizer nessa situação que a fé é como se fosse a mão de um mendigo estendida pedindo que você o ajude. É como se fosse alguém que estivesse sujo, que estivesse indigno e está pedindo: por favor, me ajude. Meu irmão, obrigado, a bênção do Senhor está sobre sua vida. Lá no céu tem um galardão todo especial para esse copo d'água. A fé é a mão estendida pedindo um favor de Deus. E Deus, Ele sendo digno e rico em misericórdia, Ele nos abençoa com a salvação. E então, por fim, nesse processo de salvação, entram as obras. Mas a salvação já está completa. Ela não é parte integrante da sua salvação, mas ela é a parte externa da sua salvação. É aquilo que nós vemos da pessoa que é salva, é aquilo que nós podemos observar. Nós olhamos os frutos de alguém que foi salvo e dizemos: esse realmente é salvo. Nós olhamos as atitudes, a mudança. A grande prova de que alguém foi salvo é a mudança em sua vida. Conheço diversos testemunhos de pessoas que estavam numa situação de vida muito complicada e que mudaram, conheceram a Jesus e que depois davam um testemunho dizendo: olha, eu era assim, hoje eu sou desse jeito. E as pessoas que vinham diziam: não, realmente esse aí foi salvo, porque para mudar desse jeito, só Jesus. Mas nem todos nós tínhamos uma história de vida que houve uma mudança tão radical. Mas nós precisamos realmente mostrar com as nossas obras, com aquilo que fazemos, que a salvação de Deus chegou a nós.
E é por isso que eu quero dizer que sim, nós fomos salvos e fomos chamados para fazer boas obras. E quando falo boa obra, não pense que é entregar uma cesta básica, não é isso. Pode ser isso, mas não é essencialmente isso. Quando falo em boa obra, não estou dizendo em ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Isso é ser escoteiro. Isso faz parte, mas não é isso. Então quero falar nessa manhã um pouco dessas boas obras, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. No Antigo Testamento, os judeus, os hebreus, de maneira geral, eles entenderam que a salvação era essencialmente pelo cumprimento de regras, pelo cumprimento da norma, pelo rigoroso cumprimento de um conjunto de regras e regulamentos. Eles falam assim: se eu cumprir cada item da lei, eu vou ser salvo. E essa era a grande discussão de Jesus com os fariseus, porque os fariseus levaram isso ao extremo, e eles não apenas guardavam o que havia na lei, mas a sua interpretação da lei era extremamente radical. E então, para que eles não corressem o risco de estar descumprindo algum item da lei, eles criavam outras normas, iam acrescentando à lei de Deus várias interpretações. Então a lei dizia: olha, o sábado é o dia do descanso. Aí o fariseu dizia assim: bom, vamos tentar interpretar o que é o dia do descanso. Bom, se eu andar mais do que 1 quilômetro vai ser trabalhoso, então andar mais de 1 quilômetro é pecado. Bom, se eu cuspir no chão vai levantar poeira, então é pecado. Então se eu socorrer uma pessoa nesse dia é trabalho, então eu não posso fazer isso. E essa era a discussão de Jesus com os fariseus, porque Jesus ele vai e ele cura uma pessoa, e então os fariseus diziam: olha, você está trabalhando no sábado, você não poderia ter feito isso num sábado. E ele diz: opa, qual é de vocês que quando cair um boi no brejo, num poço qualquer, mesmo que seja em dia de sábado, não vai socorrer e tentar retirá-lo? E opa, então se pode socorrer um boi, por que eu não posso socorrer uma pessoa que está enferma há tantos anos? É por isso que Jesus chama aqueles homens de sepulcro caiado, porque eles eram homens que cumpriam rigorosamente as regras da lei de Deus, que ia inclusive além das normas que Deus tinha estabelecido. Mas o interior desses homens estava totalmente apodrecido, e é por isso que Jesus diz que eles são sepulcros caiados. Já foram num cemitério? Já viu, tem umas campas bonitinhas, né? Bonitinha, lá de mármore, muito bonito. E aí, lá dentro, você fica com medo do que pode sair de lá de dentro, né? Você fica com medo, porque, sei lá, o mais bonitinho que pode sair de lá de dentro é uma baratinha, mas você fica todo com medo. Jesus está falando assim, falando para os fariseus: vocês são sepulcros bonitos, o exterior de vocês é muito bonito, mas lá dentro de vocês é terrível. Isso nos ensina que que Deus não está esperando de nós apenas um exterior bonito, um cumprimento de regras bonito. Deus não está esperando de nós apenas que nós venhamos a nos vestir de roupas bonitas, falar palavras bonitas, realizarmos um culto bonito. Não é isso que Deus está esperando. Claro que para mim, humanamente falando, eu espero que os irmãos estejam bem vestidos, eu espero que o culto seja muito bonito, eu espero que tudo seja bonito, porque eu não vejo o coração. Tem um pastor que disse uma vez, o pessoal cantou mal uma música lá, e aí o pessoal da música, tentando justificar, disse o seguinte: pastor, mas Deus vê o coração. E aí o pastor respondeu: eu não vejo o coração, eu só escuto a música. Então vocês, por favor, ensaia direito e guarda o coração para Deus. Então assim,
As duas coisas têm que estar juntas. Não é porque a gente faz de coração que faz de qualquer jeito. E não é porque tem que ser bonito que vai ser profissional. As duas coisas precisam estar equilibradas. Porque a gente corre o risco também de achar que um culto extremamente profissionalizado, ele é um culto que Deus aceita, só porque ele é muito bom. Imagina que aqui na igreja a gente poderia ter diretor de palco. Olha, ia ser legal, uma pessoa aqui organizando o palco, seria muito bom. Imagina que a gente poderia ter ali na mesa um engenheiro de som. Nossa, seria fantástico. Imagina que a gente poderia ter manobrista aqui na porta da igreja. Puxa, seria maravilhoso. Imagina quantos serviços profissionais a gente poderia contar aqui na igreja. Isso seria um culto a Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque Deus não está olhando a forma, Deus está olhando o interior. Deus está olhando aquilo que é feito de coração. Deus está olhando aquilo que é feito espontaneamente. E com relação ao pecado é a mesma coisa. A gente pode estar certinho por fora, mas por dentro a gente pode estar terrível. Olha só, Paulo escrevendo sobre isso. Abre lá sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Porque Paulo está dizendo que a lei mostrou a ele o que era o pecado. Está dizendo, mas a lei é pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Paulo está dizendo que ele não saberia o que é pecado se a lei não dissesse aquilo que é pecado. Ele diz, porque eu não conheceria a concupiscência, ou seja, os desejos da carne, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E é muito interessante que Paulo cita este mandamento da lei de Deus, não cobiçarás. Está lá, faz parte dos 10 mandamentos. Porque assim, não matarás, você sabe se a pessoa matou ou não matou, é um fato objetivo. Não darás falso testemunho, é fácil, é um fato objetivo. Você consegue gravar a pessoa falando uma mentira. Isso está na moda no Brasil. Existem coisas que você consegue saber objetivamente, olhar e provar se a pessoa fez ou não. Agora, a cobiça, de todos os 10 mandamentos, é o único que acontece no coração, dentro da sua mente. Você consegue estar muito bem vestido, de terno, gravata, com uma Bíblia na mão, cabelo penteado, olhando, sentado, e qualquer pessoa humanamente que olhe e diz assim, não, essa pessoa, esse aí é um santo, olha que coisa maravilhosa. Mas só Deus consegue olhar o coração da pessoa e saber se ela tem a cobiça no seu coração. Isso era um problema para o judeu, para o hebreu que vivia debaixo da lei, porque ele poderia cumprir, ter todo um comportamento que humanamente falando era aceitável e que as pessoas poderiam olhar e dizer, esse é um grande homem de Deus. Mas o seu próprio coração, só ele e Deus conheciam. Isso era um problema. Isso é um problema para o homem. Isso é um problema para o salvo. Isso é um problema para o crente. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando é crente, qual é a lista das coisas que eu posso e qual é a lista das coisas que eu não posso fazer? E muitas pessoas pensam assim, é um problema ser crente, porque você vai ficar proibido de fazer um monte de coisa legal. Um monte de coisa boa você não vai poder mais fazer. Olha que chato, você não vai mais poder ir na balada,
você não vai mais poder beber, tem um monte de coisa legal que daqui para frente você está proibido de fazer. E algumas pessoas dizem assim: bom, então é o seguinte, qual é a lista de coisas que eu não posso fazer? E aí a gente pega essa lista de coisas dentro da igreja. Bom, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Bom, me incluir. Qual é a lista de coisas que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que me vestir desse jeito, tenho que falar desse jeito, tenho que frequentar essa reunião no mínimo. Quantos domingos eu posso faltar no ano? Tantos. Se eu faltar, aí eu posso ir alternando, eu venho uns de manhã, venho uns à noite, ninguém vai perceber e tal, bonitinho, porque aí eu digo que eu fui de manhã, que é para os da noite eu digo que eu fui de manhã, da manhã eu digo que eu fui à noite, fica tudo certo, cumpri, ufa. Aí você acha que você vai chegar na porta do céu com uma lista de coisas. Não, está aqui, Senhor, eu fiz isso aqui, tá tudo certinho, é 10, sou um crente 10. E aí Deus vai perguntar: e o teu coração? Você amava a Deus acima de todas as coisas? Você amava o Senhor? Você diz: não, mas eu cumpri a lei, tudo isso. Mas é interessante a gente pensar que algumas pessoas, por causa dessa ideia, pensaram que você pode, daqui para frente, viver somente pela graça de Deus. A graça de Deus que cobre uma multidão de pecados. Eu estou livre das regras, eu estou livre desses mandamentos de sim ou não. Ser crente do Novo Testamento é muito mais fácil do que ser crente do Antigo Testamento. Eu vou pegar as ideias de umas pessoas que estão dizendo aí que o Antigo Testamento é caduco, passou, o Antigo Testamento está velhinho, coitado, não serve mais. Jesus anulou a lei do Antigo Testamento. Mas o que diz a lei? O Novo Testamento não é a anulação do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a interpretação e a aplicação do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Um não vive sem o outro. Os dois estão juntos. Se você está pensando: o Antigo Testamento está caduco, você não entendeu a Bíblia, você não conheceu Jesus ainda. Se você está pensando assim: a lei de Deus não vale para nada, vale, porque o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Entenda comigo uma coisa, abre lá sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, que eu já estava olhando o próximo aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Esse é um dos textos que você deve saber de cor, que você não pode esquecer jamais, porque é a lei de Deus que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amar a Deus não é uma ideia que Jesus colocou no Novo Testamento. Amar a Deus é uma ideia que já está na lei de Deus. Deus não está simplesmente preocupado se você cumpre ou não as regras. Deus não está preocupado se você é capaz de cumprir ou não cada ponto da lei. A primeira preocupação de Deus é: você me ama? Você ama a Deus? Olha só
o que Davi fala a respeito dos sacrifícios. Abre aí sua Bíblia em Salmo 51, nós vamos ler do 15 ao 17, Salmo de número 51, Salmo de número 51, versículo 15, 17. Salmo 51 diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O sacrifício que o Senhor quer é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado, é um coração contrito. A isso Deus não resiste. Davi entendeu a essência da lei. Davi entendeu que o amor a Deus era mais importante do que a letra da lei. Só que aquele que ama a Deus não deixa de cumprir a lei. Aquele que ama a Deus não deixa de agradar a Deus. É muito mais difícil amar a Deus do que cumprir a lei. É muito mais difícil o homem se quebrantar, derramar seu coração, do que oferecer um sacrifício. É muito mais fácil você vestir uma roupa e falar meia dúzia de palavras e estar num domingo de manhã, uma manhã fria como essa, na igreja, do que de fato você amar a Deus em todas as coisas, em tudo. Vocês querem ver como é que Jesus tratou dessa questão? Abre lá comigo em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. E eu anotei o texto errado, puxa vida. E agora não vou conseguir achá-lo, porque eu fiquei nervoso agora. Agora, gente. Enfim, eu vou contar histórias, irmãos, acreditem. Não sei se eu era Marcos, enfim, já foi. Agora já marquei errado, já estou com vergonha. Mas enfim, vamos lá, irmãos. Vamos continuar da onde paramos. Mas Jesus, ele conversa com um jovem rico. E quando Jesus está conversando com esse jovem rico, ele diz, o jovem rico pergunta para ele: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar o céu, para chegar no céu? Jesus fala assim: olha, você conhece? Oi? Olha, 19, 16, eu marquei 16, 19, está explicado, agora tudo faz sentido. Então vamos lá, é 19, 16 e não 16, 19. Tá quase, foi bem perto. Ó, chegou a dar um suador aqui. Diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu? Aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna?
Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Jesus falou assim: você está cumprindo toda a lei? Estou cumprindo toda a lei, tudo direitinho. Só que você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele poderia ter dito sim, amo Deus acima de todas as coisas. Você consegue vender tudo que você tem para me seguir, se você realmente me ama? Aí o jovem falou: não. E aí ficou claro, ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Ele não tinha, e Jesus não mandou nem dar todas as coisas, falou: vende tudo que você tem, vende todos os teus bens e dá aos pobres. Não, Senhor, é tudo muito precioso, tudo muito valioso. Esse jovem não estava olhando para o céu, ele estava olhando para a terra somente. O que isso nos ensina? Nos ensina que a lei de Deus continua viva, continua firme. Você fica falando que o Antigo Testamento é caduco, só que o Antigo Testamento é quem diz que Deus criou os céus e a terra. Deus é o Criador. Quem me apresenta o Criador de todas as coisas é Deus. As pessoas ficam dizendo que o Antigo Testamento é caduco, mas na hora que a coisa aperta, o primeiro salmo que recita é o 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada. Mas está lá no Antigo Testamento. Você fica falando: não, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Antigo Testamento. Os profetas que falavam a respeito de justiça social, Antigo Testamento. Quanta sabedoria, quanta coisa, tudo lá do Antigo Testamento. E aí a pessoa, aí eu ouço falando assim: não, mas o dízimo é do Antigo Testamento, não vale. Ou vale tudo ou não vale nada. Não vale uma parte só e a outra não. Ou acabou tudo, ou permanece tudo. Não dá para a gente selecionar. É que tem coisas que já foram cumpridas, que não precisam ser repetidas. Mas o Antigo Testamento, ele é vivo, ele é válido. E é pelo Antigo Testamento que eu encontro o padrão moral de Deus. É do Antigo Testamento que eu encontro o mínimo que eu devo fazer como ser humano. As leis básicas que mantêm a sociedade estável estão na palavra de Deus, estão no Antigo Testamento. E então, como é que a gente entra? Como é que a gente fala então de obras? Com isso no coração, com essa ideia no coração, como é que a gente fala das obras? Primeira coisa que você tem que entender, põe isso no teu coração: ninguém será salvo pelas obras, ninguém. Mas o cara é bom, o sujeito é quase crente. Olha, a pessoa é melhor que muito crente do que eu conheço. Eu queria que todos os crentes fossem que nem aquele ali. Ninguém será salvo por ser bom, ninguém será salvo por ser honesto, ninguém será salvo por cumprir todos os mandamentos de Deus, seja ele crente ou não. Ninguém. Tem pessoas que nós olhamos e falamos: nossa, se todo mundo fosse crente igual o Zé ali da esquina, puxa, que bom seria. O problema é que o Zé ali da esquina, que não conhece a Jesus, não será salvo, porque a salvação não é algo que vem das obras. Ninguém se gloriará diante de Deus, ninguém se apresentará diante de Deus dizendo: eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu sou o cara, eu reparti meus bens, eu era o homem mais rico do mundo, reparti os meus bens,
dei bilhões e bilhões de dólares para todo mundo. Eu ouvi uma pessoa falando outro dia, como é que um cara como Bill Gates não vai para o céu? Ele tem doado bilhões e bilhões de dólares da sua fortuna para obra de caridade, o que fica para ele é bem pouquinho. Ele não vai para o céu se ele não tiver Jesus. Ele pode doar tudo, pode virar um pedinte mendigo da rua. Se não tiver Jesus, ele não irá para o céu, porque as obras não levam ninguém para o céu, desde o Antigo Testamento. O cumprir a lei, desde o Gênesis até o Apocalipse. O cumprir a lei não é suficiente. O que é necessário, primeiramente, é amar a Deus. E dito isso, fico bem tranquilo para dizer em relação às obras. Se isso já está firme na sua mente, o que vem daqui para frente é muito fácil de explicar. Onde entram as obras na salvação? Elas não entram na base da salvação, porque a base da salvação é a graça de Deus. A forma de nos achegarmos à graça de Deus, e a forma que a graça de Deus chega até nós, é a fé. E então essas coisas juntas operam a salvação. E então como é que chega agora? Primeiro a gente precisa entender que obra é algo que Deus faz. João capítulo 5 versículo 17 Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual era a obra que Deus realizou? Qual é o trabalho que Deus realizou? Primeiramente, Deus realizou a obra da criação. Deus criou os céus e a terra. Deus realizou o projeto de salvação. E Jesus concretizou esse projeto de salvação. Então fala, meu Pai criou, o homem deu aquela bagunçada, e eu estou aqui organizando as coisas. O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, diz Jesus. No reino de Deus não tem lugar para desocupado. E o que nós precisamos entender é que a nós foi dado o poder e a autoridade para fazermos o trabalho de Deus. Olha só, abre lá no Salmo 8, nós vamos ler dos 5 ao 6. Salmo número 8, cinco a 6. Diz assim: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Está falando a respeito do homem, da criação do homem. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Tá vendo esse planeta que Deus criou? Essa obra criada por Deus? Deus compartilhou conosco o poder e a autoridade para administrá-lo. Então, se eu pudesse falar de alguma obra, eu diria sobre a responsabilidade que nós como cristãos temos de administrar o mundo. Mas não estou falando de um governo imperial, cristão. Eu estou falando da sua obrigação individual de fazer o bem nesse planeta. Eu estou falando da necessidade que você tem de fazer o bem onde nós estamos, de cuidar desse planeta primeiramente. Isso já seria uma excelente obra. Se nós tivéssemos essa preocupação, já seria uma coisa fantástica. E a responsabilidade, a obrigação que nós temos de usar os recursos deste planeta criado por Deus para o bem do próximo.
Porque Deus criou todas as coisas e viu Deus que era tudo bom. Deus falou: isso aqui é bom, a luz é boa, as árvores são boas, os peixes são bons, tudo é bom. Isso significa que de qualquer coisa deste planeta, eu consigo tirar alguma coisa boa, de qualquer coisa, seja uma pedra, uma planta, de qualquer coisa, porque tudo que Deus criou é essencialmente bom. Foi o pecado que fez o homem dar aquela derrapada e caída, e aí das coisas boas que Deus criou, nós começamos a tirar coisas ruins. Mas de todas as coisas nós podemos tirar coisas boas, e cabe a nós, cristãos, tirar coisas boas de tudo o que temos. Ontem a gente estava indo para o Decamp, e aí a gente estava conversando sobre a internet, e aí a conclusão foi: internet é igual o disco do Vando, tem um lado bom e um lado ruim. Eu vi algumas pessoas rindo que elas devem conhecer o disco do Vando, né? Eu não conheço, assim, é que eu ouvi isso uma vez, achei tão legal que eu uso isso para a minha vida, mas eu não sei se é bom ou se é ruim. Na verdade, eu não sei se de qualquer lado se é bom ou ruim, mas enfim, a internet, ela tem um lado bom, apesar das fofocas, apesar dos vídeos de gente morrendo, apesar dos crimes, apesar de tudo, a internet tem um lado bom, e cabe a nós usarmos para o bem. Quantos negócios a gente não fecha pelo WhatsApp? Quantas tragédias não são evitadas por causa da velocidade da internet? Quantas notícias boas a gente não consegue compartilhar? Quanta promoção boa no mercado a gente não consegue falar: vai lá no mercado tal que frango está barato, coisa que você não conseguiria dizer se fosse de outra maneira. A gente pode usar para o bem. A internet em si não é ruim. Ruim são a utilização que algumas pessoas dão. Ruim é a escravização, que algumas pessoas se entregam a isso. Porque a internet não escraviza ninguém. Quem se vende como escravo à internet são algumas pessoas. Pais que abandonaram os filhos, o lar, estão lá, mas abandonaram tudo para ficar lá no Facebook. O negócio não é ruim, é bom, é a aplicação da obra de Deus, porque tudo que é usado ali é a aplicação da obra de Deus, só que a utilização é ruim. Deus nos chamou para as boas obras, e se a gente pega a internet e está usando para o mal, nós estamos pecando. Esses dias eu tenho um negócio que eu repito em vários grupos que eu faço parte, de crentes, não crentes, que de vez em quando alguém manda foto de gente morta. Eu não sei qual é a graça, eu não sei qual é a ideia, mas tem gente que manda vídeo de pessoa morrendo e tal. Não sei qual é a alegria disso, mas enfim, tem gente que compartilha essas coisas. E aí eu cuidadosamente vou lá e falo: você sabe que isso é crime? Chama vilipêndio, para quem não sabe, depois você anota aí, depois você pode procurar. Defraudação de mortes. Mas tem gente que gosta de compartilhar. A pessoa não percebeu que ela está pecando, que ela precisa pedir perdão a Deus, porque ela usou um recurso bom para o mal. Ela não praticou as boas obras. E eu não estou aqui colocando mais uma regra para você. Tem mais uma coisa para seguir. O que eu estou dizendo é que não basta apenas seguir as regras, é preciso ir além das regras. Por mais que você anote e você faça a lista, sua lista nunca terá fim. Porque não basta seguir as regras, é preciso amar a Deus e amar ao próximo.
Não sei se você consegue entender onde eu quero chegar. O que eu estou dizendo é que a obra de Deus, que Deus preparou para nós, é para que nós espalhemos a bondade no mundo. Não é só entregar uma cesta básica, é ir muito além disso, é amar aquela pessoa, porque entregar uma cesta básica pode ser, na verdade, um ato de desprezo. Confesso que muitas vezes entreguei um dinheirinho, dei alguma coisa simplesmente para que a pessoa se afastasse de mim. Tio, paga um salgadinho para mim. Toma um salgadinho, mas come longe de mim. Eu fico bem, eu fico tranquilo, porque eu já fiz a minha parte. Ainda olho para Deus, ó Deus, ó, anota aí, hein? Que na hora que eu te pedi um negócio lá, na hora que eu te pedi para trocar de carro, já sabe, né? Eu dei uma coxinha aqui, né? Achando que Deus troca carros por coxinhas, né? Enfim, eu vou tentar enganar Deus com uma coxinha para um pobre. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte: você tem que amar aquele carinho. É bem mais complicado viver na graça do que viver na lei. É muito mais complicado. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus já preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas. Que tudo o que nós precisamos fazer para que nós andemos em boas obras já está preparado. A gente não precisa se preocupar. A gente já tem na nossa mão tudo o que nós precisamos para fazer o bem que Deus requer de nós. Tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças, diz a palavra de Deus. E eu custei muito para aprender que conforme as tuas forças é nem menos nem mais do que as suas forças, mas é dentro das suas forças. Se você fez conforme as suas forças, está bem feito, nem mais nem menos. Você não precisa você não pode ser preguiçoso, mas você também não precisa se matar. É dentro das suas forças, é dentro daquilo que Deus colocou para você. E aí você ama o próximo. Tudo o que você precisa para cumprir aquilo que Deus requer de você com relação à salvação já está preparado. Você precisa andar nelas. Você precisa caminhar. Você precisa largar a lista de lado e amar ao Senhor. E aí a salvação ela se completa. A salvação ela anda. Tem um último texto, mas eu estou com medo de abrir, vai que eu anotei errado também, mas vamos arriscar. Mateus 26. Mateus 26. Do 7 ao 10. Mateus 26, de 7 a 10. Fala de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus, e o texto diz assim: aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa obra para comigo. Jesus classifica o ato daquela mulher quebrar aquele perfume e ungir a cabeça de Jesus, preparando-o para a sua morte, como uma boa obra. Aquela mulher pega tudo que ela tem, ou não sei se era tudo que ela tem, mas ela pega um perfume caríssimo. Outros textos dizem que era caríssimo.
e quebra, não é que ela derrama, ela quebra o vidro, não aproveita mais nada e derrama tudo sobre Jesus. E o cheiro daquele perfume deve ter, diz o texto de João, na verdade, que o cheiro daquele perfume se espalhou pela casa, e ao sentir o cheiro daquilo, os discípulos, que ainda não tinham o coração convertido, ficam indignados. O que é isso? Para que esse desperdício? A gente podia ter ajudado os pobres. Olha que pensamento nobre. Na verdade, Judas, que diz o texto de João que foi quem falou isso, não tinha nenhuma preocupação com os pobres, não. É porque ele era ladrão mesmo. Mas ele faz um discurso nobre. Ele fala: olha, a gente podia ter dado tudo aos pobres, que desperdício. Mas a mulher, com aquele ato que não está na lei, pode procurar de ponta a ponta. A Bíblia não fala em nenhum lugar que a gente tem que ficar quebrando perfume na cabeça de Jesus. Não tem, pode olhar. Mas aquela era a expressão do amor de Jesus. Aquela mulher, percebendo que Jesus morreria e que pela fé ela entendia o que era a morte de Jesus, e talvez já lá no seu coração, sabendo que não estaria quando Jesus morresse, ela fala: vou fazer tudo o que posso, porque amo o Senhor. E ela vai e faz isso. E olha, os discípulos religiosos ficam indignados com aquela atitude. Dava para dar para os pobres. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus aceita aquilo que aquela mulher fez como uma boa obra. Poderia ainda falar muito mais sobre isso, mas acho que já demos informações demais, textos demais, e de repente eu cito algum outro texto errado, então vamos ficar por aqui. Mas o que eu quero que você tenha no seu coração é que cumprir as listas de pode, não pode, não é o que vai levar você para o céu. Mas não é porque você vai para o céu que você precisa ignorar essas listas. Você precisa começar a agir como quem ama a Deus e anda pela graça de Deus, e não como um fariseu que cumpre rigorosamente a lei, mas como alguém que ama o Senhor e está disposto a fazer tudo o que for necessário, conforme as suas forças, para o Senhor. E que nós não entregamos cestas básicas porque a gente acha que isso vai levar a gente para o céu, ou nem porque a gente vai para o céu, mas a gente faz aqueles que precisam conforme o nosso amor por eles, conforme o nosso amor pelas pessoas. Que o Senhor nos esclareça essa palavra e confirme no nosso coração este mandamento do Senhor: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Curva sua cabeça e vamos orar.